certo? Então, a gente está no módulo 3 do T1, desculpa, falando do capítulo 2. No capítulo 1, nós falamos um pouco sobre os vetores, o que são vetores, né? E aí ficou um negócio muito assim, poxa, eu não entendi muito bem o que é vetor. Eu fiz o exemplo, mas eu ainda não entendi o que é um vetor. Gente, a ideia vetor, ela envolve uma matemática um pouco mais sofisticada chamada álgebra linear, que vocês não têm ainda essa matemática, mas algumas operações, embora não saibam, são necessárias agora, tá? Vocês vão ver um pouquinho disso em geometria analítica, também em matemática. O Rafael vai ensinar para vocês, não esse ano, anos posteriores. Vocês agora que começaram a função, mas é preciso desse elementozinho, dessa ajuda da matemática chamada vetor, ok? Então, nós vimos duas operações. A operação de multiplicação vetor por um escalar, e nós vimos também a soma vetorial, tudo bem? Essa soma ela pode ser na mesma direção, no mesmo sentido, na mesma direção, sentido oposto, ou em direções diferentes. Quando é na mesma direção e no mesmo sentido, eu somo. Quando o sentido é oposto, eu subtraio. E quando elas são ortogonais, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Existe também uma direção qualquer, mas eu não vou falar disso, não preciso, porque eu teria que envolver a lei dos cossenos. E tem muito pouca aplicação, tá? Então eu vou gastar tempo com o que é prático. E aí, esse capítulo 2, ele já vem te mostrar a aplicabilidade do vetor, que é o quê? A chamada cinemática vetorial. Por que isso? Porque é assim, ó, os entes físicos da cinemática, eles podem ser escalares ou podem ser vetoriais. O que é o ente escalar? O que é a grandeza escalar? Aquela grandeza que só precisa da intensidade. Por exemplo, a velocidade instantânea. A velocidade que o velocímetro do carro marca. Ela só basta o valor. Não precisa dizer para onde vai, se está indo de ré, se não está indo. Então, ela é instantânea. Tá? Aceleração instantânea. Todas as grandezas instantâneas são escalares, ok? Mas as vetoriais, elas falam de um percurso como um todo. Então, a gente tem algumas grandezas que nós vamos trabalhar hoje. É pouco, essa aula vai até ser curta, tudo bem? Então, o que são as nossas medidas escalares? São três: o deslocamento escalar, a velocidade escalar e a aceleração. Desculpa, o deslocamento vetorial, a velocidade vetorial e a aceleração vetorial. São os três vetores que nós vamos trabalhar com eles. Depois, já em dinâmica, a gente já vai trabalhar com mais vetores. O principal deles é a força, tudo bem? É por isso que nós temos que ter bem tranquilidade nesse assunto para poder ver os demais, ok? Então, olha só, todas essas grandezas aqui são consideradas grandezas físicas do tipo vetorial, ok? Então, são grandezas vetoriais, porque precisam de uma direção, de um sentido e de um valor numérico para eu poder entender melhor como elas operam, tá? E aí, vamos passando adiante, e eu vou te dar um exemplo do deslocamento vetorial. Okay? Então, vamos entender o seguinte. O cara ele está aqui nesse ponto A, na rua Santos Dumont, e aí ele precisa ir até o ponto B, que fica na rua Rio Branco. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Ele pode pegar aqui a Rua dos Ilhéus e ir até o ponto B seguindo pela rua Rio Branco. Tudo bem? Então, nesse caso, houve um vetor de deslocamento para cá e um outro para cá. Qual é a distância? Olha só, isso aqui foi o que ele se moveu, mas o deslocamento, ele fala da diferença entre a posição final e inicial, ou seja, ele começou no A e terminou no B. Ou seja, esse vetor em azul, ele representa o deslocamento. Os vetores em vermelho é o espaço percorrido por ele, tudo bem? Então, ele pode ter movido 10 metros aqui e 10 metros aqui, tudo bem? Então, nesses 10 metros aqui e aqui, seriam 20 metros percorridos, mas não necessariamente seriam 20 metros deslocados, tudo bem? Porque ele saiu de um ponto e foi até o outro. O deslocamento, em resumo, o vetor de deslocamento, ele mede a menor distância entre dois pontos, tudo bem? Então, aí diz o conceito seguinte, que o vetor representado pelo segmento de reta original A
de extremidade em B, recebe o nome de vetor deslocamento, tudo bem? E o que ele indica? Ele indica a menor distância entre esses dois pontos, tá certo? Pessoal, mas aqui, olha, ele não... Se ele fosse por aqui, ele teria que ir voando. Sim, ninguém falou da questão do como ele se locomove, tá? Ele só está falando aqui da menor distância desses dois pontos. Vamos supor que o cara está aqui, ó, nesse lugar da Praça Getúlio Vargas. Aí ele precisa comprar uma água de coco, que vende bem aqui, tá? Então, como é uma praça, ele poderia pegar e subir reto, imagina que isso é uma reta, ok? Ou ele poderia sair e contornar aqui, tudo bem? O contorno seria um espaço percorrido, mas efetivamente a menor distância é essa linha reta, tudo bem? No caso do deslocamento, é a menor distância entre esses dois pontos, tá certo? Deu para entender aí, gente? Tranquilo? Matematicamente, como é que eu faria isso aqui? Eu somaria esses dois vetores, tá certo? Poderia fazer a soma vetorial, ou melhor, eu poderia fazer da seguinte maneira. O cara está aqui, eu vou te dar um exemplo numérico. Vamos supor que ele andou daqui do ponto A até esse ponto aqui, ele andou 300 metros, ok? E daqui do ponto B até esse ponto, até o ponto B, já foram 400 metros. São valores hipotéticos. Preste bem atenção. Daqui do A até esse ponto foram 300 metros. Desse ponto até B foram 400 metros. Alguém sabe me dizer qual foi o deslocamento dele? Consegue falar aí no chat, pode ser, ou destravando o microfone. Como é que se operaria assim? Eu tenho um cara que percorre um triângulo, onde você tem 300 e 400. Ele sai de um ponto e vai até aqui, ó. Só que andando por esses catetos. Estou te dando a dica. Como é que eu trabalho? Esse é o deslocamento. Teorema de Pitágoras. Deslocamento ao quadrado vai ser o primeiro lado, 300 ao quadrado, mais 400 ao quadrado. Meu filho, quanto é que dá isso? Quanto é que dá esse deslocamento? Só vou te lembrar uma coisa. Tu lembra desse triângulo aqui, ó? 3, 4. Quanto vale a hipotenusa? Esse é o caso pitagórico. Quanto vale a hipotenusa? Coloca aí no chat, tu que está assistindo, né? Exato, Nicole. 5, ok? Só para fazer a continha, só para tirar desencargo de consciência, né? Então, a hipotenusa, nesse caso, ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Então, a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 25, que tu sabe que é 5. Ou seja, casos pitagóricos, gente. São os casos que mais caem. Então, o deslocamento, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu não vou colocar nenhum caso que não seja pitagórico. O Enem não coloca casos que não sejam pitagóricos. Então, aqui, olha, 300, 400, quanto vale o deslocamento? Põe agora no chat, tu que já sabe disso. Oi, Nico? Não, Perla. Responde, Perla. Quem tiver aí, por aí, acordado. Quanto vale o meu deslocamento? Nesse caso, agora que você já sabe quanto é o caso pitagórico. Exatamente como a Nicole estava falando, né? Se esse lado aqui, a minha hipotenusa deu 5, o meu deslocamento aqui é uma hipotenusa, que tem que dar quanto? 500. Tudo bem? Então, a minha hipotenusa dá 500. Meu deslocamento aqui, ele é de 500
metros. Ou seja, vamos entender. Por fora, ele vai andar 300 mais 400, ele vai andar 700 metros. Mas se ele andar por dentro, ele vai andar o quê? 500 metros. Ou seja, o deslocamento vetorial é a menor distância entre esses dois pontos. Tá? Agora ficou mais fácil entender. Meu Deus, eu ia falar 250. Não, filho, é só olhar os casos pitagóricos. Tá? Então agora a gente pegou aquilo tudo que não tem sentido e colocou um sentido para isso. Tudo bem? Então, só põe a letra S aí no chat se tu entendeu agora para que serve o vetor no caso do deslocamento. Tá tudo certinho? Ok. Beleza. Tá na mão. Então agora vocês estão... Tá fazendo sentido, tá compreendendo? Então o contexto, primeiro contexto, e o mais cobrado, por sinal no Enem, é isso. Porque, gente, às vezes eles pegam assim um mapazinho do Waze e aí tirar uma aplicação disso daí, tá? Quando você pega um carro de aplicativo, o carro de aplicativo ele faz uma conta para te dar o valor da corrida, certo? Então, o que acontece? O carro ele não sabe se tem trânsito, ele não sabe muita coisa, mas ele sabe a velocidade, os dados do satélite são fornecidos à velocidade média, em que essas vias é permitido acesso, independentemente de ter ou não ter trânsito. O Waze ele sabe, porque o algoritmo dele é mais específico. Mas o Uber 99, esses aplicativos de mobilidade, o que vai acontecer? Ele vai pegar o ponto onde tu coloca lá, aquele grampinho, né? Onde tu tá e aonde tu quer chegar. E aí o que ele faz? Ele traça o vetor de deslocamento. Esse carro ele vai deslocar, vamos supor, 2,5 km. Perceba que na conta, de 700 para 500, a diferença foi de 200 metros, certo? Se você pega um taxímetro, se você pega qualquer coisa que vai calcular em cima da quilometragem, a diferença foi muito pequena, 200 metros, ou seja, não chega a 1 quilômetro. Se ele fizer a conta de quanto o passageiro vai pagar, ele não precisa pegar tudo que o carro vai andar. Ele pega o vetor de deslocamento, ou seja, ele vai sempre utilizar o menor caminho para dar o valor ao consumidor. Tudo bem? Então, existe uma habilidade do Enem que quer que você selecione métodos baseados em direito do consumidor, qualidade de vida e tem mais duas outras, se não me engano, é a habilidade 7. Vocês podem ir lá na matriz de referência. Então, eu estou te dando uma aplicabilidade. O preço dos carros por aplicativo, eles são calculados em cima não daquilo que ele efetivamente anda. Ele é calculado em cima do vetor de deslocamento. Aí o que acontece? Às vezes há uma correção, porque a partir de então ele vai contar o quanto o carro está se movimentando. Tudo bem? E aí pode ser que dê um valor maior, menor, um desvio de rota. Então ele tem esses cálculos, eles são feitos depois. Para ti, quando tu olha o valor, beleza, é X, tu tem uma noção de quanto é. Ele não dá o deslocamento total ainda, porque essas condições mudam no meio do caminho, tá ok? Então aqui tem uma aplicabilidade desse vetor. Agora o que a gente chama de velocidade vetorial, ó. O que era a velocidade média? A velocidade média era ΔS sobre ΔT. Aí tu tinha a velocidade escalar média. O que é a velocidade vetorial? É o vetor deslocamento dividido pelo tempo. Tudo bem? Isso é que eu chamo de velocidade vetorial, tá? E ao invés de eu pegar o vetor ao invés de eu pegar o deslocamento escalar, eu pego o deslocamento vetorial, tudo bem? E aí, quando eu obter isso, eu tenho, então, o meu deslocamento vetorial. Eu obtenho o quociente disso daqui, vai ser minha velocidade vetorial, tudo bem? Então, o módulo da velocidade vetorial média, no valor absoluto,
ele vai ser o valor da velocidade escalar média. Como assim? Vamos supor que a minha velocidade vetorial deu menos 30 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade vetorial. Esse menos quer dizer ou ele está voltando ou ele está descendo. Isso nós já vimos. Tudo bem? E aí o que acontece? Esse cara aqui, ó, a velocidade média, cadê? Ele está colocando aqui, ó. O módulo do deslocamento escalar é o valor do vetor, tudo bem? Ou o vetor deslocamento, se eu pegar o módulo dele, eu tenho um deslocamento escalar. E a mesma coisa vai valer para a velocidade, que o módulo da velocidade vetorial vai ser a velocidade média. Ou seja, esse cara aqui, ele tem 30 metros por segundo. Quanto é que é o módulo da velocidade média vetorial? O módulo dela aqui, nesse caso, vai ser 30. Ou seja, eita, acho que 3 horrível é esse. Eu vou tirar, gente, o sinal. Só retire o sinal. Então, 30 metros por segundo é o valor da velocidade média escalar, que é só o módulo da velocidade vetorial. Ou seja, toda vez que um texto vier escrito o sinal da velocidade, quer dizer, ele está falando que é a velocidade escalar. Tudo bem? É o tratamento escalar dessa velocidade. Agora, quando eu tenho a velocidade sem o sinal, eu não tenho como saber se é vetorial ou se é escalar. Tudo bem? Ou seja, geralmente o menos, ele indica mais que é a velocidade escalar. Vetorial, desculpa, porque já está te dando um sinal. Agora, quando te dá positivo, aí eu tenho que julgar por outros elementos do texto, tá? Mas aí é só um adendo. Quando eu calculo utilizando o vetor deslocamento, ao invés de usar o ΔS, ao invés de usar a variação do espaço, eu obtenho a unidade de velocidade escalar. Tudo bem? Só que olha só uma coisa interessante. Esse vetor de deslocamento, vamos supor, o cara ele sai daqui até aqui. Ele está numa trajetória curva, né? Então, esse ΔS, ele tem um valor. O deslocamento é a menor distância entre dois pontos. Então, se você tem uma reta, você tem um objeto que sai daqui e vai até essa outra posição aqui, em uma linha reta, então você tem o ΔS igual ao deslocamento. Mas se há uma curva, o D ele é menor, o deslocamento ele é menor do que o ΔS. Vocês conseguem observar isso aqui, gente? Só coloca um sim aí, se está todo mundo acompanhando. Na curva, o ΔS ele acaba sendo maior. Se estiver entendendo aí, põe um S, põe um joinha, põe alguma coisa no chat. Não, Bruno, ok. Beleza. Aí, olha só. Então, lá no 9º ano, no 8º ano, tu aprendeu o seguinte. Quando tu tem uma circunferência, esse comprimento de circunferência, né, essa parte daqui desse ponto até esse outro ponto, ele é medido por 2π vezes o raio. Tudo bem? Então, esse seria o meu ΔS. Eita, já. O ΔS. Ok? Esse aqui de fora. Tudo bem? O de dentro é só a distância vetorial entre os dois. Tudo bem? É por isso que acaba saindo maior, porque vai sempre entrar esse 2πr por fora. Tá? A velocidade vetorial instantânea já é um pouco mais complicado de se entender, tudo bem? Então, em um instante t, que seja infinitesimalmente pequeno, o ΔT, no caso, então, o móvel passa por uma posição P. Então, bem aqui nesse instante, aqui, ele passou por uma posição P, tudo bem? Então, eu tenho a posição em função do tempo. A velocidade vetorial do módulo, do móvel, nesse instante, tem as seguintes características. Olha só, esse aqui é a trajetória, uma trajetória curva, tá?
Bem aqui, nesse instante, ele passa nessa posição. E aqui, nesse ponto, eu tenho uma reta que tangencia a trajetória. Tudo bem? Ela passa perto da trajetória. Então, a trajetória é curva, eu tenho uma reta imaginária. Essa reta aqui, ela mostra a velocidade instantânea, ok? Ela tem uma direção, ela tem um sentido, tem um valor numérico e ela geralmente é considerada constante. Vou te dar uma aplicação disso daí. Imagina que tu tá num carro e de repente esse carro ele fez uma curva. Nós vamos ver a primeira lei de Newton. Na primeira lei de Newton, há uma tendência de você permanecer em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a tendência de você permanecer com a sua velocidade vetorial constante. A velocidade vetorial ela sempre tende a ser constante, tudo bem? Só que ela é uma reta que tangencia a tua trajetória, ou seja, a tendência é tu ser jogado para fora do carro, tudo bem? Isso vai gerar o que nós chamamos de aceleração centrípeta. Nós vamos ver isso na volta, tudo bem? No movimento circular, tá? Então, essa velocidade vetorial é só para você entender que existe em trajetórias circulares, uma velocidade que vai aparecer ali tangenciando a tua trajetória, tudo bem? Como eu te falei, nesse caso vai surgir uma aceleração que eu vou chamar de aceleração vetorial média, e ela é apontando para o centro. Essa velocidade aqui, ó, ela não muda o seu valor numérico, ela muda a sua direção e o seu sentido. Então, a aceleração média é um vetor dado pela relação entre a variação da velocidade vetorial, que nesse caso não é uma variação numérica, gente. Vamos supor que aqui é 2 metros por segundo. Numericamente, aqui também vai ser 2 metros por segundo. Só que, vetorialmente, isso aqui pode ser 2 raiz de 2, um exemplo, tá? Então, essa velocidade ela pode ter diferentes valores, assumir diferentes valores aí. Depende tudo da situação. Mas aqui eu não vou me aprofundar, porque lá na frente eu vou dar movimento circular e dinâmica do movimento circular. Então, no T3, no T2, aliás. Então, eu vou parar aí, certo? Eu não precisa tu ter pânico por causa dessa, tá? É importante vocês entenderem só até a velocidade. Aqui a aceleração ela já vai para um ponto onde eu não quero que vocês entrem em pânico agora, tudo bem? Porque olha só o que ainda vem, a aceleração centrípeta. Então, essa parte de aceleração centrípeta a gente pula um pouquinho. Não vou cobrar, mas eu vou voltar lá na frente a falar sobre aceleração centrípeta, tá? A gente vai parar aqui nossa aula. A partir de hoje vocês estão de férias de física. Segunda-feira vocês estão oficialmente de férias de tudo, tudo bem? Eu vou colocar algumas orientações lá no aplicativo de vocês, mas fica aí o pedido, gente. Fique em casa, fique em casa. Por mais que vocês não usem esse tempo para estudar, para o ócio produtivo, distraiam a mente de vocês com alguma coisa, além de ficar olhando os números. E também não subestime. Não é uma gripezinha. É algo muito sério. Tudo bem? Então, fica aí, fica tranquilo, gente. Então, até após as férias.